Oi, galera! Estou aqui depois de muita luta, porque eu já tentei gravar umas duas, três vezes, eu não consigo. Sempre tem alguém que atrapalha. Se não é, tipo, as crianças, é o meu celular que acaba a memória. Então eu resolvi hoje gravar no tablet. Então, se caso não der certo, é porque alguém interrompeu. Mas vamos lá. Eu queria contar pra vocês um pouco sobre os perrengues que eu passei no aeroporto. Começando pelo aeroporto de Guarulhos. Quando eu cheguei lá no aeroporto de Guarulhos, despachei minhas malas, cheguei tipo um pouco antes, né? Com tempo suficiente para casualidades que pudessem ocorrer. Enfim, aconteceu tudo, foi tudo tranquilo. Me despedi da minha família, chorei, óbvio, entrei chorando lá no embarque. E aí, quando eu entrei, a gente passa pelo check-in. Aí no check-in começou. Apitou aquela máquina maravilhosa, começou a apitar. E aí eu voltei, aí tirei pulseira, tirei brinco, tirei tudo que eu podia tirar. Menos a roupa, mas até sapato eu tirei. Aí continuou apitando. Aí a mulher voltou, reiniciou a máquina, etc. E a máquina demorou pra ligar de novo, e tava aquela fila, né? E o horário passando. E aí ela falou, eu vou ter que revistar você. Eu falei, ok. Trouxe arma nada, né? Pode me revistar. Aí ela foi e me revistou. E nisso, um outro cara lá tava segurando minha mala de mão e falou, eu vou ter que revistar sua mala. Eu falei, ok. Tem nada, gente, tem nada. Aí ele foi olhar minha mala. Aí, na hora que ele começou a olhar minha mala, eu lembrei que eu esqueci desse detalhe. Eu tava, eu comprei algumas lembrancinhas para trazer para minha host family. E uma das lembrancinhas era um creme que tinha mais de 300 ml. Aliás, tinha 300 ml, né? E na mala de mão não pode ir nada que tenha mais de 100 ml. Ou seja, era por isso que tava apitando. E aí eu pensei, droga, eu vou ter que deixar no aeroporto. E eu não queria, né? Presente da minha host mami. E aí, enfim, o cara passou de novo pela maquininha e eu orando, tipo, ai, tomara que ele não veja, tomara que ele não perceba nada e, tipo, só libere minha mala e pronto. Mas não, ele passou pela maquininha, voltou e falou: você tem algum sabonete líquido na sua mala que tenha mais de 100 ml? E aí eu não podia mentir, né, gente? Tá, que não era sabonete, era creme. Mas eu falei que sim, que eu tinha esquecido desse detalhe. E aí ele falou: você vai ter que deixar aqui, ou então você volta e despacha essa mala. E o tempo passando, tipo, já era umas 10h10, já era umas 10h15, na verdade. Meu avião era 10h40. Aí eu pensei, meu, não vou me arriscar, né? Por causa de um creme. Eu falei, não, vou deixar. Deixei. Aí fui, corri pro portão. Cheguei no portão, cadê meu voo? Tinha mudado de portão. Aí eu não sabia que portão tava. E aí começou a me dar desespero, porque era 10h20 já. E aí começou a me dar desespero. Aí eu encontrei duas meninas que estavam indo como au pair também. E aí eu falei pra elas aonde é o nosso portão. E aí elas também não sabiam, estavam perdidas também. Enfim, ficou as três perdidas até que nós olhamos no televisorzinho lá e aí encontramos o nosso portão e aí saímos correndo porque era longe. E aí nós chegamos lá na fila, já tinha um monte de gente, assim, uma fila quilométrica e muitas au pairs, mas tinha muitas mesmo. Tipo, tudo com a mesma camisetinha e tal. E aí nós chegamos lá correndo, tudo, que nem umas loucas. E aí começaram a gritar, gente, olha que mico. Começaram a gritar, tipo, as au pair atrasada, não sei o que. E eu olhei e deu, engraçado. Mas beleza, aí fui pra fila. Aí fiquei na fila até entrar no avião. Aí a gente foi, aí foi tranquilo. Até então foi tranquilo. Aí nós chegamos 9 e pouco lá em New York, no aeroporto de New York.
E depois de New York, aí a agência. Ah, nós passamos daí pela imigração. Acho que é imigração que fala, né? Não sei. Passamos pela imigração. E aí eu estava muito nervosa. Muito nervosa. Por quê? Porque o meu inglês é uma porcaria, pra não falar outra coisa. Assim, é muito básico o meu inglês. Muito mesmo. A ponto que eu tenho que decorar as coisas que eu vou falar. E aí, tava muito nervosa. Enfim, as meninas estavam, algumas meninas que estavam passando, né, falaram, porque eles estão perguntando o endereço, porque eles estão perguntando o endereço da família que você vai morar. Tipo, eles estão fazendo algumas perguntas. E eu falei, se eles me perguntarem qualquer coisa, eu não vou lembrar. Não vou. E aí, eu orando, Senhor, por favor, me ajuda. Que dê tudo certo. E aí, enfim, quando chegou minha vez, o cara falou em português comigo. Sério. Ele pegou e falou, coloque. É... Ele falou, coloque a mão direita no leitor. Ok, coloquei minha mão direita. E aí depois ele só falou, ok. E me devolveu os documentos e eu passei. Aí eu, aliviada, né? Tipo, agora sim eu estou nos Estados Unidos. E aí, e pras outras meninas, sério, elas estavam falando que eles estavam me perguntando. E estavam falando tudo em inglês. E eu tava ouvindo. Eles estavam falando em inglês. Eu não sei. Acho que o cara foi com a minha cara. Na verdade, foi o Senhor que me abençoou de novo. Então, aí nós fomos pro hotel, onde ia ser o treinamento. Do treinamento eu não vou falar muita coisa, porque, assim, foi um treinamento, foi bom. No começo eu consegui entender bastante coisa que falavam. No primeiro dia do treinamento, que foi na terça-feira, eu consegui entender bastante coisa do que elas estavam falando e eu fiquei super feliz de estar entendendo. Não conseguia falar direito, mas conseguia entender. E tava muito feliz por isso, porque já era uma grande evolução pra mim. Porém, a partir do segundo dia de treinamento, eu não sei o que aconteceu, gente. Acho que o meu cérebro, tipo, deu um reset lá e bem louco que eu não tava entendendo mais nada. Aí eu fiquei desanimada. Eu falei, por quê? Que no primeiro dia eu tava entendendo e agora não. Enfim, no primeiro dia eu entendi tipo uns 80% do que a mulher falava. No segundo dia eu tava entendendo acho que 30% e olhe lá. Aí eu comecei a entrar em desespero tudo, mas pensei, normal, né? Tem que ter calma. Enfim, não vou entrar em detalhes nisso. Quero entrar em detalhes no aeroporto. Aí o treinamento foi ótimo, resumindo, foi muito bom. Embora eu não entendi muita coisa, mas daí eu perguntava para as outras meninas e elas me explicavam e tudo certo. Tinha muitas brasileiras lá, muito legais, por sinal, que também tinham um inglês não muito bom, mas melhor que o meu, então elas me ajudavam. Chegou na sexta-feira, meu voo estava marcado para as 3h20 da tarde. E eu ia chegar em Dallas, era voo direto, eu ia chegar em Dallas 6 horas da tarde. Aí nós saímos lá do hotel meio-dia e fomos pro aeroporto. Aí chegamos no aeroporto 12h20, por aí. Aí despachei a mala, aí eu entrei, aí eu tava com uma menina que era brasileira também. Só que o voo dela era diferente, porque ela ia pra outro lugar. Então eu acompanhei ela até o portão dela e depois eu fui pro meu. E aí no meu portão, do lado do meu portão, tinha uma outra au pair brasileira que eu fiz amizade, a Júlia. Ela sim é youtuber, ela tem canal. Sigam ela. Vou deixar o link dela aqui. E aí eu fiquei com ela lá, ela ficou fazendo companhia e eu fazendo companhia pra ela. Enfim, deu o horário do avião dela, ela foi embora, eu fiquei lá até o meu horário. Chegou meu horário, entrei no avião. Pra variar, o avião tava atrasado. Porém, né, tava dentro do avião, então tranquilo. Uma mulher veio falar inglês comigo, tipo, pedindo pra trocar de lugar comigo, pra ela sentar junto com a família dela. A princípio eu não entendi muito bem, mas daí ela repetiu, aí eu entendi mais ou menos. Ok, não tem problema. Aí troquei com ela. Gente, resumindo a história do aeroporto lá de New York, aliás, de New Jersey, eu fiquei dentro do avião exatamente 3 horas.
taxiando. O avião ficou taxiando lá no aeroporto por 3 horas, que era o tempo do meu voo pra chegar lá em Dallas. E ele tava apenas taxiando pelo aeroporto. Gente, eu tava tão cansada que eu dormi. Eu dormi e acordei acho que umas 3, 4 vezes. E aí, quando eu vi que eu já estava 3 horas dentro do avião, eu falei, gente, esse avião não vai sair daqui hoje. Agora lascou. E aí eu comecei a ficar nervosa, porque eu tava sozinha, não sabia falar inglês. E o cara ficava falando lá, né? Tipo, dando informações do voo, só que eu não entendia nada. E eu só via as pessoas, tipo, resmungando, falando, xingando, bravo, tal, nanana. Gente, esse voo. Eu só sabia que o voo ia ser cancelado. Só isso que eu sabia. Aí, enfim, depois de 3 horas do avião rodando pelo aeroporto, eles falaram pra gente descer, que o voo realmente ia ser cancelado. E eu não, sério, eu nunca vi um trânsito de aviões. Eu olhava pra trás, porque eu sentei bem na janela, eu olhava pra trás e eu só via, tipo, um avião atrás do outro. E todos taxiando pelo aeroporto. Nossa, uma coisa linda de se ver. E aí, aí eu desci. E aí eu encontrei uma au pair que tava no mesmo voo que eu. Porém, a querida era da Alemanha. Então ela só falava inglês. Mas, né, era au pair. Então eu corri atrás dela. Falei, au pair, me espera. E aí eu falei, daí eu tentei me comunicar com ela em inglês, mas eu tava tão nervosa que eu travei. Travei até o básico do básico que eu sabia. E aí quando eu conseguia pegar o Wi-Fi do aeroporto, porque tava ruim o Wi-Fi lá, mas eu ainda tava conseguindo pegar. E quando eu conseguia pegar o Wi-Fi, eu colocava no Google Tradutor pra me comunicar com ela. Gente, eu vou resumir a história desse aeroporto porque foi muito longa. Resumindo, nós ficamos acho que umas 2, 3 horas na fila. Primeiro nós ficamos perdidas pelo aeroporto. E como eu não sabia inglês, eu só fui seguindo a americana que sabia, né? E aí nós ficamos um tempão procurando onde tinha que ir pra trocar a passagem. Primeiro nós fomos tentar encontrar a nossa mala, não achamos. Aí resolvemos ir trocar a passagem. Entramos na fila, ficamos um tempão naquela fila. Gente, a fila não tava muito grande, porém tinha poucos atendentes. Então nós ficamos muito tempo naquela fila, muito tempo mesmo. Eu só sei que eu saí do aeroporto, era 11h40 da noite. Sim, eu cheguei no aeroporto meio-dia e 20 e eu saí de lá 11h40. Mas antes de sair do aeroporto, quando nós chegamos pra trocar a nossa passagem, o moço perguntou assim, vocês estão juntas? Tipo, vocês vão pro mesmo lugar? E eu falei, yes! E a Bucoió, eu vou chamar ela assim, gente, pra não ser tão grossa. Ela falou assim, não, não. Eu olhei pra cara dela, what? Como não? Aí ele pegou e olhou assim dele, falou com ela, né? E eu só fiquei, tipo, sem entender o porquê que ela falou não. Acho que a cabeçuda entendeu que ele perguntou se nós íamos pra mesma casa. Não, não íamos pra mesma casa, mas nós íamos pro mesmo aeroporto. As duas estavam indo pra Dallas. Só sei que ela falou que não. Aí o cara foi e trocou a passagem dela. E a bonita pegou a passagem dela e tchau. Zarpou, gente. Ela nem falou tchau pra mim. Ela simplesmente saiu. Com uma outra au pair que encontrou ela lá no meio do caminho, que é a amiguinha dela. E aí saiu e me deixou sozinha. E ela sabia que meu inglês era péssimo, que eu não conseguia me comunicar com as pessoas lá. E eu entrei em desespero. Sério, nessa hora eu quase chorei, de tão nervosa que eu fiquei. Olha, as pessoas que já vieram, que não têm o inglês bom, sabem o que eu passei. Vocês sabem. Enfim, eu fiquei muito nervosa, muito, 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 muito. E aí eu me segurei ao máximo pra não começar a chorar na frente do cara, né? E aí aí eu só olhava pra cara dele, eu falei, I don't speak English. E aí ele olhou pra mim dele, I don't speak Portuguese. Legal, né? Aí ele falou assim, você entende espanhol? Eu falei, yes, I understand Spanish. Please, speak Spanish.
E aí tinha hora que ele falava em inglês. Aí eu falava, speak Spanish, please. E aí ele falava em inglês. Enfim. Enfim, gente, desculpa, eu tava vendo meu celular. Chegou mensagem. Aí. é, Aí ele ficou um tempão tentando trocar minha passagem, porque ele não conseguia. E não tinha voo direto. Tinha que fazer escala. E aí uma hora ele falou: "Ah, eu consegui um voo para as 11 horas da noite com escala para não sei aonde, que daí de não sei aonde vai para Chicago e de Chicago vai para Dallas". Falei: "Tá bom, né?". Aí eu falei: "Não tem direto dele". Não, não tem. Deu nem amanhã. Tipo, não precisa ser para agora. Pode ser a passagem para amanhã. Eu volto pro aeroporto depois, não tem problema. E ele falou que não tinha. Aí, enfim, resumindo, ele conseguiu uma passagem para mim para 6 horas da manhã. E. Ok. Aí nisso eu consegui me comunicar com uma das meninas lá da agência da Au Pair Care. E ela falou: volte pro hotel. Pegue um táxi, volte pro hotel, durma no hotel. é, e depois você volta pro aeroporto. Falei, ok. Só que isso, gente, já era 11h40. E eu tinha que estar 3 horas antes do voo. Então eu tinha que estar 3 horas da manhã lá no aeroporto. Aí eu pensei, gente, eu acho que não compensa eu ir pra lá. Sem contar que a minha mala de mão só tinha roupa suja. Porque eu pensei, eu vou separar a roupa suja da limpa, né? Então eu coloquei todas as roupas sujas que eu usei no treinamento na mala de mão e as roupas limpas, bonitinhas, na mala que eu despachei e eu não consegui pegar. Porque o cara falou que a mala já tinha ido e que eu só ia encontrar ela em Dallas. Aí eu pensei, eu quero ir pro hotel, mas pra tomar banho, me trocar, e eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu tô sem roupa limpa. Aí, enfim, gente. Mas eu fui pro hotel. Né? Tava nervosa de ficar lá naquele lugar sozinha. Eu falei, vou pro hotel. Aí fui, aí a Au Pair Care falou que ia reembolsar a gente e tal. Gente, eu tava com US$ 50 na carteira só. E eu não fazia noção de quanto ia ficar um táxi. Porque no Brasil a gente sabe que é o olho da cara, táxi. E eu tipo, pensando, meu, tomara que dê pelo menos US$ 50, né? Não mais que isso. Totalmente sem noção de preço. Aqui, né? Aí fui, peguei o táxi, tentei me comunicar com o cara. Ele entendeu que hotel que eu queria ir. E aí ele me levou. Ficou, acho que US$ 18. Ficou barato. Aí fui, paguei, entrei no hotel. Aí tinha um monte de au pair lá já. Porque o voo de muitas au pairs foram cancelados. Então, resumindo, eu fui pro quarto, dormi por 1 hora, acordei e voltei pro aeroporto. Meu voo atrasou, óbvio. Atrasou de novo. Cheguei lá 3 horas da manhã. Aí meu voo era 6 horas. Aí mudou pra 6h40, acho. Aí de 6h40 mudou pra 7h20. Alguma coisa assim, eu não lembro direito os horários. Só sei que mudou 2 vezes o horário. Falei, ok, ok, ok. Só sei que a hora que nós saímos, que ia sair o avião de New Jersey pra Chicago, eu ia chegar em Chicago e eu já ia ter perdido o meu voo pra Dallas, né? Por conta do atraso. E aí eu fiquei pensando, eu troco a passagem aqui ou eu troco lá em Chicago? E agora? O que eu faço? E aí eu fiquei na fila onde tava uma moça, tipo, era uma fila para informações, não era fila para já tinha fila formada para entrar no voo, porque o avião já tava lá. Mas eu entrei na fila pra pegar informação, pra saber disso, né? Aí eu tava na fila e aí chegou uma mulher pedindo informação. Eu não soube falar nada. E aí ela perguntou pro cara que tava atrás de mim. E eles falaram em inglês, né? Eu não entendi nada. E aí eu fiquei treinando na minha mente o que eu ia falar pra mulher, pra ela me ajudar. E aí eu peguei o meu celular, entrei no Google Tradutor e comecei a digitar lá e fiquei treinando, né? Tipo, como que eu ia falar pra ela. Perguntar, né, se eu tinha que trocar lá, naquele momento, ou se eu trocava lá em Chicago mesmo. Aí, do nada, o cara que tava atrás de mim
com mó cara de americano. Ele tava atrás de mim e ele veio. Se você estiver assistindo o vídeo, você vai saber que é você. E muito obrigada. Gente, eu sou muito grata a ele. Porque assim, do nada ele veio e falou assim: Você é brasileira? Você precisa de ajuda? E eu falei: Sim, eu preciso. E eu falei: Meu, gente, vocês não têm noção da minha alegria quando eu encontrava algum brasileiro. E aí eu fiquei muito feliz. Aliás, eu não sabia que ele era brasileiro, né? Eu achava que ele era americano, mas ele falava português. E aí eu falei, nossa, que bom que você fala português. Aí ele falou, o que que eu posso te ajudar, não sei o que, super simpático, super. E aí eu peguei e expliquei pra ele a situação, e aí ele falou, ok, vou te ajudar. E aí chegou lá na minha hora, né, ele foi e falou com a mulher, aí a mulher falou que eu podia ficar lá esperando o voo direto pra Dallas, só que não tinha mais lugar, só que ela falou, ela pode ficar aqui esperando e se tiver lugar, tipo, se tiver desistência de alguém, ela pode ir nesse voo. E aí, ou então ela vai pra Chicago e lá ela troca a passagem pro próximo voo que tiver pra Dallas. Aí ele me falou isso, daí ele falou assim, eu acho melhor você pegar esse, que já tá garantido, e lá você troca pra Dallas. E lá ele falou assim, meu próximo voo é 8h30. Ele falou, talvez eu perca, por causa do atraso, né? Ele falou assim, se eu perder o meu voo, eu consigo te ajudar lá. Mas se não, a gente dá um jeito. Eu tento te ajudar. Eu falei, tá bom, tranquilo, né? Tranquilo, tava super de boa. Aí, super simpático e tal. Aí eu perguntei pra ele, como que você aprendeu português? Aí ele falou, eu sou brasileiro. Daí eu falei, oxe. E ele com o maior sotaque, porque faz alguns anos já que ele mora aqui, né? Mas enfim. Aí chegou lá no aeroporto de Chicago. Eu desci primeiro, né? Porque ele sentou mais atrás de mim. E aí eu desci e, tipo, já tinha passado de 8h30. E aí eu fiquei pensando, vai dar tempo dele vir e me ajudar? Ótimo, né? Tava tranquila. Aí ele desceu correndo. Daí eu fiquei parada esperando ele e aí ele veio correndo. Aí um outro moço, tipo, mais um pouquinho mais pra frente dele, falou, vem logo, não sei o que, tipo, chamando ele. E ele olhou pra mim dele, eu tenho que correr porque senão eu vou perder meu voo. Ele falou assim, você tem WhatsApp? Marca o meu número que daí eu tento me comunicar com você, não sei o que. Dele, você tem como entrar no WhatsApp? Tem conexão? Falei, tenho. Tipo, pensando, o Wi-Fi daqui vai pegar, né, gente? E aí eu peguei o WhatsApp dele e tudo. E aí ele foi embora. Aí quem disse que eu consegui conectar o Wi-Fi? Não consegui. Aí fui usar o banheiro, que eu tava apertada. E aí lá no banheiro eu pedi ajuda pra uma mulher lá que tava, tipo, que trabalhava no aeroporto, limpando lá. E aí eu pedi ajuda pra ela, aonde que eu ia pra trocar a passagem. E aí ela me mostrou onde eu tinha que ir, aí eu fui e fiquei um tempão de novo na fila. E enquanto eu tava na fila, eu fiquei orando, Senhor, por favor, que quem me atender fale pelo menos espanhol. Mas se puder falar em português, por favor, Senhor, melhor ainda. Me ajuda. Gente, juro pra vocês, quando chegou minha vez, eu fui e eu fiquei treinando, né, em inglês. Só que eu tava sem Google Tradutor dessa vez, né? Então, tipo, eu só fiquei treinando as palavras que eu já sabia mesmo. E aí cheguei lá e eu comecei a tentar falar inglês com a mulher. E a mulher pegou, olhou pra minha cara e falou: Você é brasileira? Eu falei: Ai, meu pai, que bom que você fala português. Você também é brasileira? Dela, sim, sou. Eu falei: Nossa, eu não acredito, gente. E pra elas, eu vou te falar que eu tava orando na fila pra que alguém brasileiro, tipo, que falasse português pelo menos, não que fosse brasileiro, mas que falasse português ou espanhol me atendesse. E você me atendeu, muito obrigada. E aí ela deu risada, e aí eu expliquei a situação pra ela, falei tudo em português, foi uma maravilha. E aí ela foi, trocou minha passagem, nossa, me atendeu super bem. Me ajudou muito, mostrou pra mim onde que eu tinha que ir, qual era o portão que eu tinha que ir. Porque no aeroporto de New Jersey, que eu consegui o Wi-Fi, eu tava me comunicando com a minha host family, né? E aí ela falou, ai, não tem voo direto, não sei o quê, porque o aeroporto de Chicago é muito grande. Tipo, você vai se perder lá. Enfim, deu tudo certo. A mulher me mostrou onde eu tinha que ir, super fácil, não tinha erro.
E aí eu falei pra ela, eu preciso, eu tô tentando avisar a família que eu vou, só que eles não tão, só que eles não tão, tipo, eu não tô conseguindo conexão com a internet, né? E aí ela falou assim, você quer ligar pra ela? Daí eu falei, ai, por favor. Daí eu falei, mas você pode falar com ela pra mim, porque meu inglês não tá bom. Aí ela falou, não, eu falo. Aí eu passei o telefone pra ela, ela ligou, deixou a mensagem falando que meu voo era só às 3 horas da tarde. E isso era umas 10 e pouco da manhã. Aí avisou e, enfim. Aí eu fui pro meu portão, aí eu tinha um Starbucks bem na frente do portão. Aí eu comi um lanche lá, tomei um chocolate quente, porque eu tava morrendo de fome, não tinha comido nada desde o dia anterior. Desde que eu fui pro aeroporto. Eu fui pro aeroporto meio-dia e 20. Daí no dia seguinte que eu peguei o voo, cheguei em Chicago 10 e pouco da manhã, não tinha comido nada. Então eu tava morrendo de fome. Aí eu comi, aí chegou a hora do meu voo, aí eu peguei o avião e fui pra Dallas. Cheguei em Dallas, meu host dad estava lá com minha host kid e aí eu consegui me comunicar com ele, isso foi bem legal. Consegui me comunicar com ele, tipo, naquelas, né? Mas consegui. E aí ele me ajudou com a mala. Fiquei sem a mala de novo, porque a mala não tinha chegado ainda. Aí o cara falou assim: ou vocês voltam mais tarde, ou nós mandamos direto pra casa. Aí ele perguntou pra mim se tinha problema. Eu falei: não, né? Manda direto pra casa então. Aí só ia chegar no domingo. Aí por isso, tanto é que quem me conhece viu meu post na igreja, primeira vez que eu fui aqui. Eu estava de calça jeans, porque de tênis, porque eu tava sem minha mala. Só por isso. Enfim, é isso. Meu rolo todo no aeroporto foi esse. Gente, meus vídeos sempre vão dar uns 20, 30 minutos, sinto muito. Não sempre, vai. É mais essas histórias mais chatas de contar. Mas, moral da história, gente. Tem que ter calma, manter a calma. As coisas acontecem mesmo, não adianta. E eu já ouvi, tipo, falar que aqui nos Estados Unidos acontece muito disso, de voo ser cancelado. No caso do o meu foi cancelado por causa de chuva. Tava chovendo mesmo na hora que nós íamos decolar. Só que, assim, não tava chovendo tão forte. Então, por isso que eu não entendi por que foi cancelado. Mas depois eu fiquei sabendo que foi realmente por causa da chuva. Mas, enfim, antes que me interrompam aqui, eu vou encerrar o vídeo. E no próximo eu falo mais. Eu vou deixar também o contato aqui, no outro vídeo eu esqueci de deixar. Eu vou deixar o contato do meu professor de inglês. E pra quem quiser, tá bom? Your mom tá te chamando. Your mom. Your mom, come on. Gente. Eu falo com ele português e inglês. O português ele não entende, mas... É assim minha vida aqui. Ai, gente do céu. Mas tá bom. Um beijo pra vocês. Depois eu conto como tá sendo minha vida aqui. Em Plano, Texas. Gente, eu gosto dessa cidade. Adoro o Texas. Mas eu queria muito estar em Utah. Porque lá tem tanta gente que eu conheço. Mas enfim, um beijo. Ele vai entrar de novo. Tchau!